mfana hake Ujule mfana ukhulunywa ngetheku 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 ulalele ulalele sikhuluma ngetheku ulalele ulalele sikhuluma ngetheku ulalele ulalele sikhuluma ngetheku ulalele ulalele sikhuluma ngetheku konani eThekwini kunandi ngoba kunolwandle konani eThekwini i-ICC konani eThekwini iBavario oh oseThekwini amahotela eGateway ikhona. Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Panda Reis falando. Estamos aqui num novo episódio do programa Tópica Liberdade. O programa é esse que é vinculado pelo site e pelo canal da Editora Merda na Mão. Agradeço o espaço, sempre agradecerei. E peço que vocês procurem tanto os lançamentos de livros da Editora Merda na Mão, quanto também outros trabalhos subversivos que eles fazem. Dá uma pesquisada aí que é bem interessante. Nesse primeiro programa de 2022, eu queria falar um pouquinho da escravidão dos Estados Unidos da América do Norte, me apegando a uma literatura não oficial, digamos, contos, né? Que ajuda a dar um pouquinho de luz a uma questão de estudo muito defasada e muito discriminada, que é a questão da escravidão, tanto lá quanto aqui, né? E esse processo ele é importantíssimo, principalmente nos dias atuais, né? Tanto quanto lá no passado também, mas nos dias atuais, no século XXI, já não era para estarmos nesse ponto, mas o racismo, o assassinato, meios de torturas ainda são aplicados no povo afrodescendente, né? E se esquecendo de tudo que já passou e até nos esbarrando com negacionistas da questão, entendeu? Então eu acho que os Estados Unidos ele agiu nesse lance de estudo de uma maneira diferente, principalmente depois da crise de 29, mais precisamente lá em 1936 e 38, o governo começou a pagar, investir em escritores desempregados, né, para entrevistar os últimos negros que haviam passado pela escravidão lá nos Estados Unidos. Eles percorreram 17 estados e ouviram tanto homens como mulheres, já no finalzinho de vida, né? Aquele pessoal que foram escravos, se vocês fizerem a conta, você vai ver que eles já estavam ali, já no finalzinho da vida, mas tinham vivido a escravidão, né? Mesmo que ainda quando criança, ou alguns até adolescente. Foram mais de 1000 relatos e narrativas datilografadas e enviadas para Washington. Esse material foi publicado nos anos 70, quando os Estados Unidos já tinha passado e vinha passando pelo fortalecimento do movimento dos direitos civis e trouxe a vontade de saber, né, do passado racista do país, né? Questão que aqui ainda é escondido. Antes, historiadores norte-americanos eles entendiam que a escravidão como uma escola da civilização, sabe assim, como necessário. Com esses depoimentos tão vívidos, assim, tão reais, os historiadores revisaram esse quadro que era estabelecida pela visão dos senhores, o homem branco, né? Que era a única informação
histórica que tinha até esse trabalho que foi desenvolvido nos Estados Unidos. E também trouxe luz à resistência, né, afro-americana, em sobreviver e manter a dignidade na família e a humanidade no mundo, né. Então, é um livro, né, então tem vários relatos, eu vou citar alguns aqui que eu anotei, e eu queria que vocês prestassem atenção, para vocês, pelo teor de envolvimento que se tem, né? Porque são relatos de pessoas que viveram essa situação. As crianças mais jovens, esse relato é de George Hubland, de 93 anos, tá? E no livro ele vem Comida em Concho, abre aspas. As crianças mais jovens eram alimentadas em um cocho de 6 metros de comprimento. Sempre na hora das refeições, o senhor vinha supervisionar a cozinheira, cujo dever era encher o concho de comida. No desjejum, o leite e o pão eram misturados no concho pelo senhor, que usava sua própria bengala. No almoço e no jantar, as crianças recebiam caldo de vegetais e pão, e às vezes leite misturado da mesma maneira. Todos se mantinham afastados até o senhor terminar de misturar a comida, e dado o sinal, corriam para o cocho, onde começavam a comer com as mãos. Alguns até mergulhavam suas bocas no concho para comer. Algumas vezes os cães e alguns dos porcos do senhor, que corriam soltos no pátio, se dirigiam ao concho para participar da refeição. Eles não tinham permissão para bater em nenhum desses animais de modo a afastá-los. Então, colocavam as mãos nos lados do rosto enquanto comiam, para protegê-los das línguas dos intrusos. Durante a refeição, o senhor caminhava de uma ponta a outra do cocho para garantir que a situação estava como deveria. Esse senhor, esse George Hubland, ele nasceu em 1843 e viveu uma situação de escravidão no Alabama e foi entrevistado na Geórgia, aproximadamente aos seus 93 anos. Tem outro relato aqui que é batizado de Ama de Leite. Eu vou ler o conto, depois eu falo o autor. Quando o assunto era trabalho, nunca se tinha folga nenhuma. Quando os escravos voltavam do eito, que é o roçado, depois do pôr do sol, e cuidavam do gado e da janta, os homens ainda tinham que debulhar milho, consertar canga de cavalo, objeto de couro usado no pescoço dos animais para ligá-lo a uma carroça ou arado, tá ligado? Cortar madeira e coisas assim. As mulheres costuravam, fiavam, teciam, e algumas que tinham que ir para a casa grande e dar de mamar para os bebês brancos. Uma noite minha mãe tinha dado de mamar para um dos bebês brancos, e depois que ele pegou no sono, ela foi colocar ele na caminha. O pé da criança se prendeu nos suspensórios do Sr. Joy, e que ele tinha pendurado no pé da cama, tá ligado? E quando ele escutou o bebezinho chorando, o Sr. Joey acordou, agarrou um pedaço de pau e bateu na cabeça da minha mãe, até que quase matou-a. Quase matou ela, perdão. Minha mãe nunca ficou bem de verdade depois disso, e quando morreu ainda tinha um calombo enorme na cabeça. Esse relato é de William McIntyre. Viveu em situação de escravidão na Geórgia e foi entrevistado no mesmo estado aos seus 78 anos. O próximo conto se chama Filhos do Senhor. Uma vez o senhor foi a Baton Rouge, capital da Louisiana, e trouxe de volta uma moça mulata vestida toda elegante. Era uma negra costureira. Ela construiu uma casa para ela longe da senzala, e ela fazia costura fina para os brancos. Os negros sabiam que o doutor pegava uma negra como pegava uma branca, e pegava quem bem entendia nas suas terras, e pegava bastante. Mas quase todas as crianças que nasciam por lá pareciam negras. Tia Jane sempre disse que
4 dos delas eram do Senhor, mas ele não dava bola para eles. Esse é o relato de Mary Reynolds, que viveu em situação de escravidão na Geórgia e foi entrevistado no Texas aos 105 anos. Próximo conto chama Banha de Salmoura. Querida, eu não gosto de falar daquela época, porque minha mãe sofreu uma miséria. Tinha um feitor que costumava amarrar minha mãe no celeiro, com uma corda que passava ao redor dos braços e por cima da cabeça, com ela de pé, por cima de um bloco. Assim que terminavam de amarrar, puxavam o bloco e os pés dela ficavam no ar, não encostavam no chão, entendeu? Esse velho batia nela pelada, até o sangue correr pelas costas, até o calcanhar. Eu vi os vergões das cicatrizes, eu mesma, com esses 2 olhos aqui. Esse chicote que era um rélio, igual aqueles que usavam no cavalo, um pedaço de couro largo, com a minha mão no mindinho até o dedão. Depois que batiam na minha mãe, outro feitor. Meu Deus, eu odeio os brancos e a enchente ainda vai levar mais deles. Bem, querida, esse outro homem dava um banho de salmoura nela. Você nem imaginava como aqueles pedaços doíam. Perguntei à minha mãe o que ela tinha feito para baterem nela, fazerem tudo aquilo, e ela disse que nada, só que se recusou a ser esposa daquele homem. Minnie Fulkens, nasceu em 25 de dezembro de 1859. Viveu em situação de escravidão na Califórnia do Sul e foi entrevistada na Virgínia aos 77 anos. O próximo conto chama Prato Quebrado. Se eu fui castigada? Não, senhora, eu não fui. Aqui a filha formada, entre parênteses, aqui a filha formada pela Universidade de Cornell, que estava na sala escutando, se aproximou. Abre a camisa, mamãe, e deixe a senhora decidir ela mesma. Os olhos da velha senhora se arregalaram e ela se empertigou. Ela parecia envergonhada, mas a filha tirou sua camisa, expondo as marcas que nas costas e nos ombros que pareciam ter sido feitas por chicote de couro trançado. Não havia dúvida alguma disso. Fecha parênteses. Eu fui açoitada em público, ela disse sem alterar a voz, por quebrar pratos e por ser lenta. Eu estava com a senhora Carrie Shindon naquela época, logo antes do fim da guerra. Ela tá falando aqui da Guerra da Secessão, tá ligado? Eu estava na cozinha levando os pratos e deixei um cair. A senhora chamou o Sr. Blowden King, um patrulheiro, homens que trabalhavam na captura de escravos fugitivos. Aqui chamado de Capitão do Mato aqui no Brasil, né? E ele me deu um castigo que deixou essas marcas que a senhora vê aí. Esse relato foi feito por Cornelia Andrews, que viveu em situação de escravidão na Geórgia e foi entrevistada na Califórnia do Norte aos 87 anos. Descalços na neve. Chefe, eu nasci na Geórgia, no Norcross, e estou com 90 anos. O nome de meu pai era Roger Sildsen e da minha mãe era Beth. O Sr. Earl Sildsen os capturou na África e levou para a Geórgia. Ele foi morto, então minha mãe fomos para o seu filho, ou seja, foram parar com seus filhos. Aqui tem a tradução literal, então tem alguns erros, né, de pronúncia deles. O filho dele era um assassino. Ele se encrencou lá na Geórgia, então arranjou 2 cavalos bem rápidos e uma carroça coberta. Assorrentou todos os seus escravos e fez eles caminharem até o Texas. Minha mãe e minha irmã tiveram que caminhar. Emma era minha irmã. No meio da estrada começou a nevar, mas o senhor não deixou a gente amarrar nada ao redor dos nossos pés. A gente tinha que dormir no chão, também com toda aquela neve. O senhor tinha um chicote de couro cru trançado, bem grande e comprido. Quando um dos negros ficava para trás ou caía, ele atacava com aquele chicote. Tirava a cara de todas as vezes que ele acertava um negro. Minha mãe não aguentou mais no caminho, mais ou menos na fronteira com o Texas. Os pés delas ficaram sangrando em carne viva e as pernas se incharam até perder a força. O senhor só puxou a arma e atirou nela. E enquanto estava morrendo no chão,
Ele chutou 2 vezes, 3 vezes, dizendo: Maldita negra, não aguentou nada. Chefe, pois sabemos que aquele homem não enfrentou a mamãe, só deixou ela atirada lá onde matou ela. Naquela época não tinha lei nenhuma contra matar negros escravos. Esse relato é de Ben Simpson, que viveu em situação de escravidão no Alabama e foi entrevistado no Texas aos 90 anos. O outro relato é Casamento de Negros. Eu casei antes da guerra, com uma cerimônia da vassoura. Sem direito ao casamento legal, os casais de escravos se prometiam em cerimônias informais, em que, diante de testemunha, pulavam sobre o cabo de uma vassoura, marcando a união de 2 vidas. Que nem todo o resto dos escravos, mas venderam minha mãe, antes que a gente fazer 1 ano de casados, então veio a guerra. Tá ligado? Então, você vê que se separaram ele, o senhor Clay Bobbitt, um pouco antes da guerra, que ele viveu em situação de escravidão no Texas e foi entrevistado na Carolina do Norte aos 100 anos. E tem mais alguns relatos aqui que eu queria falar, que eu queria comentar, mas são muitos. Tem um dos 12 filhos, que também são relatos muito complicados. Tem o relato que eu acho muito interessante, chama o último, né? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Queria poder ler todos, mas infelizmente não vai dar. Eu queria ler esse daqui, que chama Mamou nessas tetas negras e agora vem bater em mim. Ela, minha mãe, não trabalhava no eito. Ela trabalhava no tear, por tanto tempo e tantas vezes que uma vez pegou no sono. O filho do senhor viu e contou para a mãe. A mãe mandou ele pegar o chicote e lhe dar uma lição. Ele pegou um pedaço de pau e foi acordá-la na pancadas. Ele bateu na minha mãe até acordá-la. Quando acordou, ela puxou uma vara do tear e bateu nele de volta, até quase matá-lo. Aí ela disse, liga, não me bate mais, eu não vou deixar eles açoitarem você, ela gritava. E ela respondeu, eu vou te matar. Mamou nessas tetas negras e agora vem aqui bater em mim? E quando ela saiu, ele não conseguiu mais caminhar. E foi a última vez que eu a vi até a liberdade. Ela saiu e subiu em uma vaca velha que costumava ordenhar, a Dolly. Era assim que ela chamava. E ela foi-se embora da fazenda, porque sabia que iriam matá-la se ficasse. Esse relato é de Ellen Cragen, que viveu em situação de escravidão na Carolina do Sul. Foi entrevistado no Arkansas com 80 anos de idade. Por aí vocês podem observar que eles têm uma literatura muito rica, contando relatos de ex-escravos, coisas que aqui passou batido e que aqui não tem interesse nenhum. O governo, o pessoal competente para tal obra ou tal relato não tem interesse nenhum e nem tiveram, né? Até porque isso é de velho, isso é dos anos 30 e lá eles já tiveram essa consciência, até aqui a gente ainda não tem. Bom, amigos, desculpa, não deu para eu ler todos, queria ler, mas o vídeo vai ficar muito grande. Queria poder ter sido mais claro, mas é isso. Vamos tentar trazer vídeos mais próximos, que não demorem tanto para a gente poder lançar outro. Agradeço a atenção por terem visto esse vídeo longo. Peço desculpa pela minha horrível dissertação, pelo meu horrível domínio com as palavras, mas a revolução está aí e é necessário todos, até os fracos, estarem no front. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente se vê no próximo. Até mais.